Neste vídeo nós vamos falar sobre as BDRs, que são os recibos emitidos no Brasil com lastro em ações estrangeiras, e os investimentos no exterior, que estão se tornando cada vez mais populares entre os brasileiros. E antes da gente começar esse vídeo, eu quero te pedir 3 coisas. A primeira delas é que você se inscreva no canal. A segunda é que você ative as notificações para saber das novidades que estão rolando por aqui. E a terceira é que você repita comigo 3 vezes em voz alta. BDR não é investimento no exterior. BDR não é investimento no exterior. BDR não é investimento no exterior. Ok, então a gente pode começar. O BDR, para dar um pouco de contexto, ele é a versão brasileira de um título chamado ADR, uma sigla em inglês que significa American Depositary Receipt. Então é o Recibo de Depósito Americano, que é um título que foi criado, como o nome sugere, nos Estados Unidos, para dar a oportunidade de empresas não americanas terem acesso ao mercado de capitais americano. Porque, afinal de contas, os Estados Unidos é o maior mercado financeiro do mundo, o maior mercado de capitais do mundo. Qual é a empresa que não quer ter acesso àquela infinidade de recursos ali, né? Quer dizer, recursos praticamente infinitos. Qualquer empresa em sã consciência vai querer captar dinheiro nos Estados Unidos. Mas para poupar essas empresas aí do trabalho de ter que abrir diretamente o capital nos Estados Unidos, então se criou esse título, que é um título americano, emitido nos Estados Unidos, sujeito às leis americanas, mas ele é lastreado em ações de uma empresa estrangeira. Para o investidor americano, equivale a estar investindo naquela empresa estrangeira, mas não é a ação da empresa. E o ADR foi um enorme sucesso. Empresas do mundo todo, inclusive muitas empresas brasileiras, emitiram ADRs nos Estados Unidos, algumas são muito negociadas, e o modelo ADR começou a ser copiado em vários lugares, inclusive no Brasil. Tanto que nós temos o BDR, né? Quer dizer, o B você troca o A do ADR pelo B, né? O American pelo Brazilian, né? Então é o recibo de depósito brasileiro, tá? Só que tem uma pequena diferença, né? O Brasil nem de longe está com essa bola toda, né? A gente sabe que o mercado financeiro brasileiro está crescendo, que muitos investidores estão entrando no mercado, mas a gente ainda não chegou naquele ponto do Jeff Bezos, o presidente da Amazon, acordar de manhã e falar algo do tipo assim: olha, se eu não pegar dinheiro no mercado brasileiro, eu não vou ter dinheiro para fazer aquilo que eu quero fazer, né? A gente está longe desse ponto ainda, né? Então, a verdade, né, é que as BDRs da Amazon aqui, se bobear, que tem aqui no Brasil, se bobear, o Jeff Bezos não deve nem saber que elas existem, né? Porque a maioria das BDRs que a gente tem aqui no mercado brasileiro são aquilo que a gente chama de não patrocinadas. Ou seja, elas não foram emitidas aqui por iniciativa da empresa que emitiu as ações. Quem tomou essa iniciativa foi uma instituição financeira, usualmente um banco, que vai emitir os títulos aqui no Brasil baseado nas ações. Então esse banco compra as ações lá fora, né? Quer dizer, ele deposita essas ações consigo próprio e baseada nessas ações ele emite os recibos que são negociados aqui no Brasil. Então, existe no Brasil o ADR patrocinado, que é aquele que a empresa da sua iniciativa fala: não, realmente eu quero ir para o mercado brasileiro, né? Então ali a empresa está apoiando aquilo, mas a maioria das BDRs aqui no Brasil são não patrocinadas. Então a empresa não tem uma participação direta nisso. E a grande novidade que surgiu, né, recentemente, é que a CVM, a nossa autoridade do mercado financeiro, vai liberar, e dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, já liberou para investidores comuns a negociação de BDRs não patrocinadas, que até então os BDRs não patrocinadas eram restritas a investidores qualificados e profissionais. Agora vai liberar para todo mundo, e isso é uma excelente notícia em todos os sentidos, né? É uma excelente notícia para o investidor, porque ele vai ter mais opções de ativos, vai ter mais opções para poder fazer carteiras diversificadas, para fazer estratégias diferentes.
vai ser positivo para o mercado como um todo, para os prestadores de serviço do mercado, porque vai acelerar esse amadurecimento do mercado, tanto para corretoras, para analistas, para gestores, né? Quer dizer, então é uma grande oportunidade de desenvolvimento e de amadurecimento. E vai ser bom, inclusive, para as empresas brasileiras, porque as empresas brasileiras agora vão competir com esses títulos, né? Ter esses títulos, né, que, guardadas as devidas proporções, equivalem a ações de empresas estrangeiras, é algo que, né, gera competição para as empresas locais. As empresas locais vão ter que melhorar em termos de governança, em termos de outras coisas aí. Elas vão ter que se fazer mais atrativas para um investidor que vai ter mais opções de investimento. Então é difícil imaginar isso não ser bom. Tá? Na minha cabeça, pelo menos nesse momento, eu fico imaginando que uma pessoa precisa ser muito amarga para achar que isso não é uma coisa positiva, né? É positiva em todos os aspectos, é o nosso mercado se desenvolvendo. Só que, né, BDR, como eu fiz questão de ressaltar no começo, não é investir no exterior. Equivale a, é um simulacro, vamos dizer assim, de uma ação estrangeira. Mas você não está investindo naquela ação, você não tem a propriedade daquela ação, seu dinheiro não sai do Brasil, tá? Tudo bem, você vai acabar estando indexado na moeda de onde aquela ação é emitida originalmente, vai ter um monte de coisas, mas aquele é um título brasileiro, emitido no Brasil, sujeito às regras do mercado financeiro, regras tributárias e regras do que mais você quiser do Brasil. Por isso que eu insisto, investir em BDRs não é investir no exterior, é investir aqui, num título que está baseado em ações que foram emitidas no exterior. E aí uma outra coisa que vem surgindo aí nos últimos tempos e também vem se tornando popular é a possibilidade de investidores comuns investirem direto no exterior. Essa oportunidade já existia, quer dizer, não era proibido investir fora do Brasil, mas algumas instituições, algumas corretoras começaram a adotar um posicionamento de explicitamente buscar o investidor brasileiro, inclusive corretoras abertas fora do Brasil por brasileiros com o objetivo de captar clientes brasileiros e outras corretoras também internacionais e que vão entrar no mercado brasileiro para levar investidores para outros mercados, Estados Unidos, Europa, Ásia, né? Principalmente Estados Unidos, né? Quando a gente fala em investimento no exterior, a maioria das pessoas já associa de imediato aos Estados Unidos, porque novamente é o maior mercado. Então agora nós estamos numa situação interessante, porque nós vamos ter essas duas coisas concorrendo, né? O BDR, de um lado, que não é investimento no exterior, mas em grande parte equivale ao investimento no exterior, e o investimento direto, através de instituições financeiras fora do Brasil, muitas delas perfeitamente preparadas e adaptadas para atender o cliente brasileiro, inclusive dando suporte para transferência de recursos, dando suporte para a parte fiscal, tributária e por aí vai. E aí vem aquela pergunta, né? Quer dizer, nós não tínhamos nada, agora nós temos tudo, né? Nós temos várias opções. O que é melhor? Tá? Como em tudo no mundo das finanças e da economia, a gente não tem uma resposta direta para isso, é o famoso depende, né? E depende de quais são seus objetivos, de quais são as suas limitações. Conforme aquilo que você busca, pode ter vantagens em um ou em outro. Pode ser melhor o BDR ou melhor o investimento direto. Então vamos ver, por exemplo, o caso do BDR. Tá? Quais seriam as vantagens e desvantagens do BDR? Então, assim, uma desvantagem do BDR é que nós vamos ter, certamente, menos opções de ações do que se a gente fosse direto para o mercado internacional, onde nós temos milhares, né, dezenas de milhares de ações em alguns mercados. Os BDRs, né, provavelmente nós vamos ter uma quantidade limitada de BDRs. Então, o cardápio de BDRs certamente vai ser menor do que o cardápio de ações que são ofertadas para investimento direto no exterior, o que pode ou não ser um problema para o investidor, porque às vezes um investidor ele pode pensar assim, olha, eu não quero ter todas as opções do mundo, para mim basta ter
algumas opções, né? Quer dizer, o mercado brasileiro é um mercado relativamente pequeno em quantidade de empresas, nós estamos na casa das centenas, não é nem dos milhares, né? Então, se a gente já tiver também aí algumas centenas de opções, você já dobrou o tamanho, né, de opções do mercado. Então, para alguns investidores isso pode ser o suficiente. Mas vai ser um mercado limitado em relação àquilo que a gente tem fora, né? Outra questão do BDR, que pode ser uma desvantagem inicialmente, provavelmente vai ser, pelo menos no começo, é liquidez, né? A liquidez dos BDRs antes dessa liberação para investidores comuns já não era das mais brilhantes. Talvez melhore. E a minha expectativa pessoal é que melhore muito, porque se esse mercado pegar, se ele andar mesmo, provavelmente vai ter muita gente fazendo arbitragem, né? Arbitrando os BDRs daqui com as ações originais no seu mercado de origem. Então, se tudo der certo, né, vamos torcer para que tudo dê certo, a liquidez não deverá ser um problema. Outra questão dos BDRs. Como o BDR é um título brasileiro, sujeito à jurisdição brasileira, então toda a questão tributária, fiscal, sucessória, a gente já conhece, né? A gente pode dizer assim que o BDR é o diabo conhecido. Então, para o investidor brasileiro típico, não vai ser nada diferente daquilo que ele já está acostumado, né? Tem um ou outro detalhezinho ali, né? Quer dizer, tem uma ou outra questão ali que precisa ser considerada, mas em linhas gerais o que vale para ações, o que vale para ETFs, para outros títulos, com pequeníssimas variações é o que vale para o BDR. Então é aquela coisa assim que está dentro daquilo que o investidor típico está acostumado, né? E uma desvantagem do BDR é que você pode, por exemplo, gerenciar o seu risco cambial, você pode melhorar o perfil da sua carteira, diversificando entre vários setores, várias empresas, mas você não escapa do risco jurisdicional, né, que ele está associado ao chamado risco país. O risco país é uma coisa bastante ampla, que considera, entre outras coisas, restrições à movimentação de capital, ações arbitrárias, tanto do governo quanto da justiça. Então, se você é aquela pessoa que tem medo do Brasil, e é compreensível isso, né? Você fala assim, ó, o Brasil não é um país sério, eu não quero ter meus recursos ali, etc e tal. Então, assim, o BDR não vai dar a proteção que você está buscando. Porque, de novo, o BDR está sob jurisdição Brasil, tá? O governo brasileiro, sistema judiciário brasileiro, autoridades financeiras e monetárias brasileiras, tá? Então você continua dentro do Brasil. Se você tem medo do Brasil, o BDR não vai aliviar seu medo, tá? Então, e isso é importante porque muitos dos investidores que estão buscando investir no exterior, eles querem exatamente fugir dessa doideira brasileira, né? Essa imprevisibilidade, essas coisas meio malucas que acontecem por aqui. Ok. Agora vamos falar um pouco das desvantagens e vantagens do investimento direto no exterior, tá? Então, basta a gente pegar aquilo que a gente falou para o BDR e usar a mesma, né, o mesmo roteiro aqui. Então a gente fala assim, ó, opções, você tem infinitas opções, né? Quer dizer, inúmeras opções, é quase incontável. Não só de ativos, mas também de derivativos e outras coisas por aí, né? Então a gente pode até ter várias BDRs de várias ações, mas provavelmente a gente não vai ter um mercado de derivativos bem desenvolvido para isso. A gente não tem um mercado de derivativos bem desenvolvido nem para as nossas próprias ações, né? Então, assim, em termos de diversidade de cardápio, não tem como competir com o investimento direto lá fora, tá? Questão de liquidez. Liquidez também é algo que está fora de questão. No mundo, nos outros países, como no Brasil, nós temos ações com mais liquidez e com menos liquidez. Mas aquelas grandes empresas, aqueles títulos mais negociados, é uma liquidez espantosa para os padrões brasileiros. É uma coisa que, né, um investidor brasileiro, quando vê um livro de oferta de uma ação ou de um derivativo muito negociado nos Estados Unidos, por exemplo, parece que a gente está assim na Disneylândia do mercado financeiro, né? Quer dizer, é um negócio dos sonhos, tá? Outra questão, né, aí a questão do risco jurisdicional, tá? Quando você está investindo direto no exterior, seu dinheiro está lá,
tá? Então você está fora da jurisdição Brasil. Ou seja, se der uma loucura aqui, o governo resolver aprontar, o judiciário resolver aprontar, o dinheiro está lá, né? Tá ali razoavelmente protegido, tá? Então a gente tem uma camada adicional de proteção. Tudo bem que a gente vai ficar também sujeito ao risco jurisdicional do outro país, né? Porque inclusive o mundo está tão louco ultimamente que vai que a loucura que a gente espera que acontece aqui não acontece aqui, acontece numa nação desenvolvida aí, né? Mas de qualquer forma você tem a oportunidade de diversificar o seu risco jurisdicional. Mas agora uma coisa que é uma desvantagem do investimento direto é a questão das formalidades fiscais e sucessórias. Porque aí a gente fica um pouco sujeito ao que as regras do país onde a gente está negociando. Então, por exemplo, questões fiscais, vai depender muito se tiver algum tipo de acordo com o Brasil, de bitributação, então entra naquela situação que cada caso é um caso. E o que mais tem assustado as pessoas que veem essa possibilidade de investir fora é a questão de sucessão. Porque se a gente acha que o Brasil tem leis, né, um tanto quanto duras aí, né, e taxação um tanto quanto exagerada sobre herança, fora a coisa não é melhor, tá? Principalmente em alguns países aí como Estados Unidos, né, que dependendo do volume de dinheiro que se tem lá, a mordida é grande, né? Então algumas pessoas acabam ficando um pouco receosas disso, até porque vai se envolver com sistemas tributários e patrimoniais que são desconhecidos para nós, a gente não está habituado com aquilo. Então isso gera insegurança, isso gera resistência, por isso que às vezes é melhor a gente ficar com o diabo conhecido, né? Dependendo da situação. E é óbvio que tem formas da gente contornar isso, né? Às vezes uma pessoa pode pensar, por exemplo, numa estrutura patrimonial, eu vou abrir uma offshore, né? Quer dizer, eu vou investir como empresa, ou eu vou abrir um trust, alguma coisa nessa linha. Mas o problema de fazer isso é que a gente começa a colocar camadas de complexidade que podem ficar um pouco demais para o investidor típico, para o investidor comum. Então, assim, são coisas comuns, a gente pode tomar esse tipo de medida para tentar otimizar do ponto de vista fiscal, do ponto de vista legal, mas para o investidor comum, aquele sujeito que não é rico, que ele está só buscando uma diversificação para o patrimônio dele, isso pode ser um salto muito grande em relação à área de conforto que ele está. Então, isso pode ser um problema, pode ser uma desvantagem. Então, como a gente vê, tanto a BDR quanto o investimento direto no exterior tem suas vantagens e desvantagens, e a escolha vai depender muito de qual é a sua real necessidade. Então, para tentar fechar esse vídeo e ajudar num processo de escolha, eu diria o seguinte, que se o seu desejo, se o seu objetivo é investir de uma forma mais diversificada, buscando ativos internacionais, né, com perfis de risco diferente e mais oportunidade de você fazer carteiras bem diversificadas e gerenciar seu risco, né, buscar oportunidades, eu diria que vai ser um empate, né, um empate entre o BDR e o investimento direto, com uma ligeira vantagem para o investimento direto. Porque como eu havia falado aqui ao longo do vídeo, no investimento direto você abre o mercado inteiro para você. No caso do BDR você vai ter mais opções, mas provavelmente vão ser opções limitadas. Porém, pro pequeno investidor, o investidor típico, essas opções ainda que limitadas já vão ser o suficiente. Por isso que eu diria assim, aí vai ter um empate. Se o seu objetivo é só diversificar, acho que os dois vão atender suas expectativas. Se o seu objetivo é não ter muita encheção de saco, quer dizer, não ter muita complicação na vida, aí você vai de BDR, né? Porque, de novo, no BDR você está sujeito às regras brasileiras para o bem e para o mal, tá? Você está sob o risco jurisdicional Brasil, mas, por outro lado, também na questão das formalidades fiscais, patrimoniais, tributárias, você vai seguir aquilo que a gente já segue aqui no Brasil, que a gente já conhece, não tem segredo, tá? Então isso é muito conveniente, né? Você vai tratar com instituições financeiras brasileiras, né? Quer dizer, você não vai, se der um problema lá fora, você não vai ter que contratar um escritório de advocacia lá fora para te representar, né?
Quer dizer, qualquer coisa, aquela, né, você liga para a CVM lá e fala, me ajuda aí, né, enche o saco deles lá, né. Então, assim, as coisas ficam mais, metaforicamente falando, ao alcance da nossa mão, tá? Os problemas ficam mais fáceis de resolver porque a gente sabe quais são os canais. Agora, se o seu objetivo é fugir do risco jurisdicional, quer dizer, se você teme o Brasil, se você tem receio do Brasil, aí não há o que discutir. BDR, né, essa sigla, ela não vai fazer parte do seu vocabulário. Esquece ela em definitivo e vai para o investimento direto fora, porque se o seu objetivo é ficar longe da doideira brasileira, da insegurança jurídica, legal, etc. brasileira, você não tem nada o que fazer aqui. Então, é abrir conta em alguma corretora ali no exterior e tchau, some com o seu dinheiro daqui. Então é isso, né? Faça aí uma análise de quais são as suas necessidades, quais são as suas expectativas e conforme aí o que você descobrir dessa análise, você vai chegar à conclusão de qual é o melhor caminho para você. BDR ou abrir uma conta lá fora e manda o dinheiro e tchau. E é isso aí. Até a próxima, a gente se vê num outro vídeo.